Boa tarde, pessoal. Como vocês sabem, eu já sou candidato a vereador da Serra. Um candidato muito mal compreendido. Um candidato muito mal compreendido. Um candidato humilhado por pessoas mal intencionadas. Um candidato que vive uma vida simples, uma vida humilde e que não gastou um centavo nem de dinheiro próprio, nem de partido, nem de nada para me candidatar. Eu apenas recebi os meus chamados santinhos e com eles e através dos meus amigos no Facebook, através dos meus amigos no WhatsApp, nas minhas listas de transmissão, eu tenho feito a minha campanha. Simplesmente na honestidade. Mas, antes de falar realmente sobre essa questão do estupro culposo, do tema aí que eu coloquei, mas tenho sido ofendido muitas vezes na minha campanha. Já entraram no meu privado, já entraram no privado da minha família, já me ofenderam candidatos, pré-candidatos, já vieram na minha casa, já pararam o carro de um candidato com 15, com um carro de som muito alto. Os cachorros estão aqui, as crianças estão lá fora passando e eles ficam bravos. Já pararam carro de som na frente da minha casa, 15 minutos na frente da minha casa e soltando fogos em cima da minha casa. E eu não fiz isso com ninguém. Eu apenas saí para entregar o santinho e através dos meus contatos, os meus amigos que me conhecem sabem que eu já fiz em 30 anos, eu não vou fazer. Eu já fiz em mais de 30 anos o social. E esse é o sucesso de pessoas se manifestarem publicamente para me defender e apoiar minha candidatura. Em 2018 eu seria candidato, fui trocado por um milionário na última hora. Me trocaram sem me falar nada. E quando eu liguei, o presidente do partido simplesmente me ignorou. Mas eu quero falar sobre a questão da justiça. Quero aqui me solidarizar com as mulheres, principalmente aquelas que são vítimas de violência sexual. Principalmente. Por quê?
eu sou um estudante do direito. E antes disso, eu sou um teólogo de 9 anos de teologia. Então, gente, presta atenção. Não há no processo penal, estupro culposo. Não há. Embora há uma explicação de que a mídia usou esse termo para chamar a atenção. Mas não existe estupro culposo. A vítima, ela não se oferece. Esse termo, vamos esclarecer melhor. Quando a gente fala de doloso, é quando a pessoa tem intenção de fazer. Culposo é quando não tem intenção de fazer. Mas o caso aí que está circulando nas redes sociais é que uma jovem foi violentada. Mas o cara que violentou é empresário, é rico. Porque quando é um negro e é um pobre, todo mundo, a justiça quer condená-la. Fábio Bandeira. Quando é um negro, quando é um pobre, a justiça quer condená-lo. Então, quando se trata de um empresário rico, protegido por um advogado, seja bem-vindo, irmão. Protegido por um advogado, protegido por um juiz que se omite quando a vítima é hostilizada numa audiência virtual e o advogado humilha a vítima perante todos e humilha perante o Brasil. E sugere que há estupro culposo. Não existe estupro culposo, gente. Todo estupro ele é doloso. Porque o crime doloso é quando a pessoa tem intenção de fazer. E o culposo é quando não tem intenção de fazer. Então, quando um homem ele violenta uma moça, ele tem intenção, sim, de fazer. E o juiz do caso, ele se omitiu. O Superior Tribunal de Justiça deve puni-lo por omissão. E no mínimo por suspeição. Por suspeição. Porque se tratava de um advogado rico e se tratava de um empresário. Porque quando é pobre, eles condenam. E eu quero, mais uma vez, me solidarizar com as vítimas de estupro e de atentado ao pudor e quero me solidarizar com as mulheres, porque a mulher é uma bênção. Eu tenho 3 bênçãos aqui. Eu tenho a minha esposa, estou casado há 26 anos, tenho uma filha de 25 anos e tenho uma de 21 que é casada, a Raquel. A Daniele e a Raquel. Minha esposa se chama Ednélia, professora. A Daniele, solteira. E a Raquel, casada
e casada com Lucas Garcia. Então, gente, presta atenção, não há, vou falar novamente, vou falar na condição aqui de estudante de direito e vou falar na condição de mediador de conflito, que eu sou formado, vou falar na condição de defensor de direitos humanos, porque eu defendo os direitos dos humanos. Não é direito dos humanos, não. Como dizem, não. É direitos humanos. E no caso aí, é a moça que foi humilhada por um juiz de primeiro grau, porque a lei ela tem duplo grau de jurisdição, é juízes, tribunais e superior tribunal. O advogado da vítima já entrou com recurso contra esse absurdo, porque é um absurdo o que acontece. E eu digo isso, por passar por semelhança. Porque eu sou oriundo do câncer. 5 anos tratando de câncer. E vou ficar mais 5 anos em observação. E quando estive perante um juiz, pleiteando o meu direito de fazer o regime domiciliar do curso de Direito na Docton e fazer o regime e pedir danos morais por ter sido humilhado pelo diretor da faculdade Docton, um acadêmico de direito, formado em direito, que me humilhou dizendo que o meu diploma, os meus atestados, 20 atestados da área do direito ou da área do tratamento de câncer era falso. Eu levei o requerimento à secretaria, magro, urinando sangue, na época. Eu levava um baldinho para a escola, porque estudava 50 anos de idade, estudando com pessoas, com jovens de 20, com mulheres de 30, e ouvir uma coisa daquela, depois de passar por 2 cirurgias para tirar um tumor da bexiga, saber que eu contraí câncer quando trabalhava com óleo diesel. O médico perguntou, você fuma? Eu disse, não, nunca fumei na minha vida. Beber, eu já bebi na minha adolescência. Mas desde os 17 anos, eu estou na igreja e nunca fumei. Porque o câncer é formado pelo cigarro. Se você não se contaminou com o cigarro, então foi o óleo diesel, do qual você trabalhou muito tempo na área de lubrificação de máquina, na área da Vale. Às vezes eu chegava ensopado na igreja de graxa. Então, quando eu fui perante o acadêmico, entreguei meus atestados, depois de sair de um hospital com 2 mangueiras na uretra, estar no hospital com uma bolsinha do lado que drenava o meu sangue e que lavava a minha bexiga e que aplicava medicamentos de dor. Depois de ficar 14 dias internado, 9 dias em jejuns, forçado, porque não pode tomar nem água. Depois de ficar 9 horas desacordado, com as anestesias, eu ia perante um acadêmico
e ele dizer que a moça lá da secretaria pegou e assinou dizendo, não, tudo confere, mas a letra dela era pequenininha e a minha letra de forma é grande. E quando eu levei para ele, ele disse, ó, você falsificou isso aqui, essa letra sua aqui, ó, pequenininha, falsificada. Eu disse, não é minha essa letra. Essa letra é lá da moça, dizendo que está tudo certo, para que eu tenha o regime domiciliar. Porque era intenso a minha dificuldade de ir para a faculdade. Muitas vezes um amigo me buscava e eu ia com balde, porque quando eu sentia incontinência urinária, tinha que urinar. Já tinha tirado a bolsa, Fábio, e eu tinha que urinar em um balde. E aí, um juiz, o acadêmico, eu disse para ele, olha, você está dizendo isso, né? Pois é, eu vou voltar aqui. Não como aluno, mas como réu. E eu venho aqui requerer os meus direitos. Vou requerer danos morais contra a faculdade Docton. Pela covardia que vocês estão fazendo comigo. E aí, gente, ele chamou um segurança para me prender, fazer alguma coisa comigo. O segurança virou as costas, porque durante 2 anos e meio na faculdade, eu dava bom dia até poste. Bom dia aos cachorrinhos que ficavam ali. Bom dia ao segurança. Bom dia a todo mundo. Eu tratava todo mundo com educação. O que requer de um operante do direito. Não colava. Tinha minhas notas todas aprovadas. Eu era chamado do Ronaldão. Ronaldão. Então, eu disse, eu volto aqui. E fui peticionar o meu processo. Chegando lá, eu requeri o regime de prioridade, porque eu estava fazendo quimioterapia de câncer. Aliás, não estava nem fazendo ainda. Eu estava ainda recuperando das infecções cirúrgicas. E aí, queridos, sabe o que eles fizeram? Botaram Lei 10.008 de prioridade. Em vez de eu ser chamado com 1 ano e meio, eu fui chamado com 1 mês para a audiência. A audiência de conciliação. E depois a audiência de instrução e julgamento. Eu disse para o homem, pro acadêmico, diretor da faculdade, eu vou voltar aqui. E você vai me pagar danos morais. E lá, no dia, ele disse assim, esse papel que está na sua mão é meu. Eu falei, vem pegar. Você está mais forte do que eu. Eu magrinho. Vem pegar. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Ele não veio. Covarde. Um covarde. Alguém tem coragem de não deixar uma pessoa com câncer não fazer o regime domiciliar. Na época não tinha coronavírus, hoje faz. Não fazer pela internet, pelo computador, as suas provas. Ele é um covarde. E aí eu fui perante um juiz. E eles foram chamados. E lá o juiz me tratou também com hostilidade. Mas eu me levantei.
eu me levantei e disse: o senhor me respeite, porque eu trabalho com mediação e eu respeito as pessoas. E o senhor me respeite, por favor. E ele disse: mas o juiz do caso aqui sou eu. Eu disse: sim, eu sou o réu aqui, eu sou parte, mas o senhor me respeite, por favor. Mas o senhor... Aí veio 10 policiais para ficar na porta, eu poderia ser preso. Mas aí ele disse, mas o senhor me aceita como juiz do caso? Eu falei: aceito, sim, mas o senhor tem que me respeitar, porque eu sou réu e o senhor não pode tratar ninguém assim. Os advogados da faculdade ficaram com olhos arregalados, mas eu não. Porque eu sou um exímio lutador por causas sociais e luto. Já entrei em diversas pelejas pelo pobre. É por isso que eu me dedico aos direitos humanos. É para defender direito dos humanos, como vocês dizem, não. É para defender o justo. O duplo grau de jurisdição, a Constituição, a lei. E nós devemos andar na base da lei. E o juiz disse para mim: mas o senhor sempre está aqui. Eu disse: sim, eu tenho que estar onde? O senhor é o juiz. Eu tenho que pleitear minha causa na justiça e não fazer justiça com as próprias mãos. Eu fui humilhado. Ele: tudo bem, então vamos acalmar. O senhor me aceita com... Sim, o senhor é o juiz do caso. Eu sou réu. Ele disse: mas o senhor é mediador, o senhor sabe como é que são essas coisas. A gente fica nervoso mesmo. Eu falei: sim. Ele disse: eu estou vendo que o senhor passou por 2 cirurgias, o senhor teve depressão, o senhor passou por isso porque ter câncer não é fácil. Eu falei: então, por favor, me respeite. E os policiais se afastaram. E quando ele perguntou para o acadêmico de direito, na audiência, que havia me humilhado lá, ele inventou um monte de mentira da minha pessoa, covarde. Inventou um monte de mentira e ainda disse, até me chamou de homofóbico, pela frase que eu usei: o dia que você tiver 2 mangueiras dentro da uretra, e aí, gente, quando eu saí daquela sala, e eu parei assim, numa portinha próximo à 5ª Vara Civil, 5ª Vara Especial. Eu gritei bem alto para o juiz ouvir lá dentro. Eu disse: olha, se eu perder essa causa, eu entro com recurso de suspeição contra esse juiz. Porque juiz não pode ser inimigo da parte. E quando saiu minha sentença, 1 ano e meio demorou. Na verdade, a minha sentença saiu em 3 meses, mas a faculdade recorreu. Eu botei meu advogado entrou com recurso, a faculdade entrou com recurso inominado e o meu advogado, nas contras-razões, o meu advogado entrou com as contras-razões, na instrução e julgamento, a faculdade entrou com recurso inominado, entrou com a contestação, entrou com as contras, e o meu advogado entrou com as contras-razões, e novamente uma sentença favorável a meu favor. Em 1 ano e meio, eles tiveram que me pagar pouco, R$ 7.500, porque eu pedi 20 salários. Por quê? Porque
a humilhação que eu passei na sala de aula, perante os alunos, jovens, eu único cinquentão, estudante aplicado, nunca parei um curso na minha vida, desde 21 anos de idade. Desde os 17, que 17 eu fiz curso no Senac. Recém-convertido eu fiz um curso no Senac, no Hotel Senac. Garçom, comim e barman. Nunca parei um curso na minha vida. Nunca parei. Mas fui obrigado a parar por causa de um acadêmico de direito injusto. E o juiz quis me tratar injustamente, mas eu repliquei com a lei. E o que esse juiz se omitiu no caso dessa moça, que foi estuprada, e o que o advogado falou, humilhando a vítima, é caso para o Tribunal de Justiça tomar providências e a OAB caçar o número dele como advogado. Por quê? Porque não existe, ele deixou transparecer isso. Não é que foi, isso não está no processo. É uma expressão da mídia. Mas não existe estupro culposo. Todo estupro é doloso quando se tem a intenção de chupar uma criança, um adulto, ou até mesmo uma criança, um homem, ou um idoso. Só que, resguardados os direitos da presunção de inocência, e o ônus da prova é de quem acusa, não se pode dar causa ganha para um empresário porque ele é rico, e não se pode um advogado e um juiz se omitir e humilhar a vítima, mulher, jovem. E eu venho aqui em defesa. Nós estamos num período político. Era para mim estar falando da minha política. Mas eu, como sempre me posicionei, em diversos casos, me posiciono. Porque eu tenho moral para me posicionar neste caso. Não há, repito, não há estupro culposo. Não há estupro culposo na lei. Só há estupro doloso, quando há intenção. Ou a vítima, ou o réu, ele é culpado ou ele é inocente. Agora, não se faz perante uma corte, não se faz isso diante de um julgamento, respeitado a transição processual, o pregão, a mediação, os ritos processuais. Não se faz isso com uma vítima. Não se faz isso. Para vocês, vítimas de estupro, eu tiro o meu chapéu. Tiro o meu chapéu para vocês.
E para vocês, advogados e juízes que agem dentro da lei, com respeito a ela, eu tiro o meu chapéu. Mas para vocês riquinhos que querem violentar pessoas e querem sair impune, eu não tiro o meu chapéu. Não tiro o meu chapéu. E para vocês, juízes injustos e advogados injustos, você tem direito a proteger o seu cliente. Você não tem direito é de humilhar a outra parte. E eu não tiro o meu chapéu. E nem para político corrupto, eu não tiro o meu chapéu. E é hora de mudar. É hora de nós termos pessoa, formador de opinião, e parar com essa bagunça na Serra e no Brasil. Porque é uma bagunça. Eu vou falar outra coisa, gente. Eu vou desabafar para vocês. Entrou uma pessoa aqui no meu WhatsApp particular e disse: todo voto que você tiver, porque eu recebo todos os dias mensagens de apoio. Todos os dias. Porque eu faço o meu trabalho há 30 anos. E há 15 eu tento me candidatar. Me eleger. Porque eu não tenho mais recurso. Eu vendi a minha casa, tive 5 carros. Eu vendi um carro para ajudar a construir uma igreja wesleyana em Tabajara. Então, gente, essa pessoa entrou e falou: eu fui ameaçado, todo voto, eu voto falando sobre isso de novo. Todo voto que você tiver, eu vou tirar. É o sistema que não quer que quem defende o pobre, que quem defende é contra esse capitalismo selvagem, ganhe. Mas vocês vão ter que me engolir. Eu não estou contando vitória. Vitória não. Mas eu sirvo a um Deus vivo e todo mundo conhece a minha história. E eu conto com meus amigos. Eu conto com você, que entende o que eu falo. Meu nome é Bispo Ronaldo Fontes. Meu número é 77020. Pelo Solidariedade. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos ter um processo penal e juízes mais justos, defensores de terceira dimensão mais justos, promotores mais justos, que não se deixam levar por dinheiro, mas se contentem com seus salários. Se contentem com seus salários. Foi isso que Jesus ensinou. Contentai-vos com o vosso soldo. Não queira ter mais do que você ganha. E você vai ser muito feliz. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Eu conto com você no dia 15 de novembro. Bispo Ronaldo, 77020, para vereador da Serra. Boa tarde.